Olá, trabalhadores! Tudo bem com vocês? Estão preparados para a nossa construção de hoje? Somos cooperadores de Deus. Aqui tem Família Alegria. E aí em sua casa? Tem Família Alegria? Eu sou o pastor Felipe. Está começando a nossa programação infanto-juvenil, mas ela é também para toda a família. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, compartilhe a nossa programação e escreva um comentário em nosso vídeo. Somos edifício, casa e santuário de Deus. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Hoje, Ele mora dentro de nós. Eu tenho uma pergunta para você. Você ama o seu lar, doce lar? É muito bom estarmos em nossas casas. Temos um lugar para morar e Deus habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Agora nós somos casa de Deus, santuário de Deus. Vamos trabalhar na obra do Senhor e nos encher do seu Santo Espírito. Roda a vinheta! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 E aí, pessoal? Já pegaram a Bíblia de vocês? E o versículo para a gente decorar hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora vamos fazer algumas dinâmicas para que a gente decore esse versículo. Em primeiro lugar, vamos dizer este versículo bem alegres, sorrindo, bem felizes. Solte a sua voz e diga comigo. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Agora, vamos dizer bem baixinho, como se a gente estivesse contando um segredo. Vamos lá? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Agora vamos fazer a dinâmica do disco arranhado. Eu vou girando o meu dedo e na palavra que eu parar e indicar, nós vamos repeti-la até eu fechar a minha mão. Quando eu fechar a minha mão, eu continuo rodando o disco e a gente continua dizendo o versículo. Vamos comigo? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. É isso aí, pessoal. Somos pedras vivas e todos bem juntinhos somos edifício, lugar onde Deus habita. Sobre esse fundamento, que é Cristo Jesus, este edifício vai crescendo para a glória de Deus. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração. Vamos falar com o Senhor? Repita essa oração. Senhor nosso Deus, te louvamos porque Jesus é o Cristo, é o teu Filho.
e sobre este fundamento iremos construir as nossas vidas. Iremos edificar um santuário ao Senhor. Te louvamos porque podemos oferecer o nosso culto. Apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Oferecemos ao Senhor a glória, a honra, o louvor e toda a adoração. Te damos o nosso culto, oferecemos as nossas vidas para a glória do Teu nome. O fim principal do homem é glorificar a Ti e se alegrar em Ti. Seja conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Agora, se levante do sofá, faça os gestos, louve ao Senhor e solte a sua voz. Ele é digno de toda adoração e todo louvor. Família, alegria! Quero ouvir! Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, louvo Jesus, o Rei dos reis, descendo o vale, descendo o vale, oh, oh, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, louvo Jesus, o Rei dos reis, descendo o vale, descendo o vale, subindo o monte, subindo o monte, oh, oh, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, louvo Jesus, o Rei dos reis, descendo o vale, descendo o vale, subindo um monte, subindo um monte, por todo lado, por todo lado, oh, oh, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, louvo Jesus, o Rei dos reis, descendo o vale, descendo o vale, subindo um monte, subindo um monte, por todo lado, por todo lado, pelo caminho, pelo caminho, oh, oh, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, louvo Jesus, o Rei dos reis, descendo o vale, descendo o vale, subindo um monte, subindo um monte, por todo lado, por todo lado, pelo caminho, pelo caminho, enquanto corro, enquanto corro, oh, oh, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, louvo Jesus, o Rei dos reis,
descendo o vale, descendo o vale, subindo o monte, subindo o monte, por todo lado, por todo lado, pelo caminho, enquanto corro, e quando paro, oh, oh, rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis, louvo Jesus, o rei dos reis. Oi! Olá, pessoal! Eu sou o pastor Adoniran. Ai, que cansaço! Demorei para subir até o topo desse prédio para ler um texto bíblico para vocês, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 4 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, a rocha que se faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos pedras vivas, e neste edifício, Cristo Jesus, a pedra rejeitada pelos homens, é a pedra angular, a pedra principal. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê tropeça nessa pedra e cai, será condenado ao inferno. Nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. É isso aí, pessoal. Agora eu quero deixar um grande beijo para vocês. Segura aí, hein? Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, e em seu poder descansa, e é forte em seu amor.
pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A história de hoje se chama Sou Edifício, sou a Igreja de Cristo Jesus. E o texto base se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós somos cooperadores, ajudamos, auxiliamos na obra do Senhor. Certo dia, Davi viu seu pai chegando do trabalho. O senhor Luiz é um pedreiro e trabalha na construção de um prédio. Davi perguntou a ele se estava cansado, se havia trabalhado muito. Seu pai então respondeu: Sim, hoje foi um dia cansativo, porém muito produtivo. Trabalhamos bastante, mas a obra está em desenvolvimento. A cada dia cresce mais. E você, meu filho, o que fez hoje? Davi então respondeu: Hoje foi um dia chato, fiz quase nada. Brinquei um pouco pela manhã, estudei à tarde, agora nem tenho nada para fazer. Seu pai disse: Pelo visto, você não leu a Bíblia e nem fez oração. Pegue a minha Bíblia, por favor. Na palavra de Deus, nos diz que nós também somos um edifício. Somos casa de Deus, lugar onde o Senhor habita, santuário do Deus vivo. Esse edifício está construído sobre a rocha eterna, a pedra angular que é Cristo Jesus. Sobre esse alicerce inabalável, estamos seguros e protegidos. Podem soprar os ventos, cair a chuva, transbordar as muitas águas, vamos permanecer. Não somos como uma construção na areia. Pelo contrário, o Senhor nosso Deus é o grande construtor. Ele é como o engenheiro que está no comando de tudo. O soberano Deus, antes da fundação do mundo, planejou construir em nós um lugar para a sua habitação. Ele nos elegeu e nos amou em primeiro lugar. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, nos diz que somos pedras vivas. Somos como tijolos nessa construção de Deus. Tijolinho a tijolinho, todos nós juntos formamos a igreja do Senhor. Assim, todos nós somos pedras vivas, que juntas formam o edifício. Não tem como ser igreja sem estar no edifício de Deus. No Velho Testamento, em Jerusalém, havia o templo do Senhor. Lá também havia a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Quando o rei Salomão inaugurou o templo, a glória do Senhor desceu sobre aquele santuário e o templo de Israel se tornou a casa do Senhor. Anos mais tarde, Jerusalém foi destruída pela Babilônia. O templo, o santuário do Senhor, também foi destruído. Mas depois de 70 anos, eles retornaram e reconstruíram a cidade, os muros, suas casas e também o templo do Senhor. Mas o segundo templo não tinha a glória e a beleza como o templo que o rei Salomão construiu.
pois a nação estava enfraquecida e já não podiam construir um templo tão magnífico. O segundo templo era bem mais simples. Mas o profeta Ageu, no capítulo 2, no verso 9, disse que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E realmente foi. Isso significava que a segunda casa seria mais gloriosa porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, iria entrar nessa casa, nesse santuário. E isso aconteceu. No Novo Testamento, encontramos diversas passagens sobre o Filho de Deus no templo em Jerusalém. Jesus disse que aquele santuário era a casa de seu Pai, a casa de Deus. Esse segundo templo, mesmo não tendo a beleza do templo do rei Salomão, foi mais glorioso e mais importante, porque Jesus, o Filho de Deus, esteve nele. Jesus Cristo veio perdoar os nossos pecados e nos salvar, nos garantindo a vida eterna. Agora, aquele que crê em Jesus tem a salvação. Jesus é a pedra angular. Isso significa o alicerce seguro onde podemos construir as nossas vidas, o fundamento para a igreja, e não há outro fundamento. Em Mateus, capítulo 16, versículos 15 a 20, nos diz: Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Nessa passagem nos diz que muitas pessoas estavam falando sobre Jesus. Alguns diziam que ele era o Messias, outros falavam várias coisas sobre ele. Então, Jesus perguntou aos seus discípulos: E vocês, quem dizem que eu sou? Um dos apóstolos, chamado Pedro, falou assim: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: Você está correto. E continuou: Sobre esse fundamento que sou eu, sobre mim, que sou o Filho do Deus vivo, a pedra principal, a minha igreja vai ser construída. Todas as pessoas que querem participar da igreja precisam crer que Jesus é o Filho de Deus. É assim que nasce uma igreja. Por isso Jesus disse: sobre essa pedra, ou seja, sobre esse alicerce que sou eu, a igreja de Deus irá crescer. Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Ele é o mediador entre Deus e os homens. A porta da salvação foi aberta, mas Jesus também ressuscitou dos mortos e foi glorificado. Ele subiu e o Espírito Santo desceu. Porém, na nova aliança, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Assim como Paulo disse em sua mensagem lá em Atenas. Agora, por meio do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E somos a igreja de Cristo Jesus, o santuário de Deus, a morada do Espírito Santo.
Nós estamos em obras. Quem começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Devemos nos entregar totalmente a Deus. Todo o controle de nossa vida deve pertencer ao Senhor. Por isso devemos ser cheios do Espírito Santo e controlados por Ele. Nenhuma parte deste santuário nos pertence. Todos os cômodos desta casa devem ser do Senhor. E nós não podemos ficar com a chave de alguma área de nossa vida, mas devemos entregar todas as chaves ao Senhor e dizer: reina em mim, enche a minha vida de ti. Agora que somos edifício de Deus, santuário do Senhor, precisamos ter comunhão com Ele e fazer isto pelos meios de graça. Ler a Bíblia e fazer oração é essencial para que Deus trabalhe em nossas vidas. Desconstrua o que não é dele e construa em nós um santuário que o agrade. Lendo a Bíblia e fazendo oração, temos comunhão com os irmãos e com Deus. Tijolinho a tijolinho, o edifício vai crescendo e glorificando ao Senhor, o grande construtor, o nosso Criador. Hoje somos edifício de Deus. Jesus é a pedra angular, a pedra principal, o alicerce, o fundamento das nossas vidas. E o Espírito Santo pode habitar dentro de nós, nos santificando e nos enchendo da sua presença. Por fim, Davi disse ao seu pai: agora entendi. Eu e todos aqueles que acreditam que Jesus é o Salvador, somos a igreja de Deus, o lugar onde o Senhor habita. Então, o templo em nossa cidade é chamado também de igreja, porque ali se reúnem as pessoas que são a igreja de Cristo Jesus, membros do corpo onde Cristo Jesus é o cabeça. Seu pai respondeu: isto mesmo, agora que lemos a Bíblia, compartilhamos da palavra de Deus, vamos orar e pedir a Deus para que vivamos em comunhão com Ele e com os irmãos, pois somos igreja de Cristo Jesus, pedras vivas que unidas formam o edifício de Deus, a morada do Espírito Santo. Igreja não é construção humana, é construção divina. Assim como eles oraram, nós também vamos orar. Coloque a sua mão em seu coração e repita essa oração. Senhor nosso Deus, te louvamos porque hoje somos edifício, santuário do Senhor. Nós sabemos que a igreja não é um lugar perfeito, cheio de pessoas perfeitas. Estamos caminhando à perfeição. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muito além de nossos talentos e de nosso trabalho na obra, sabemos que o Senhor deseja ver a nossa fidelidade e a nossa obediência. Muito além de obras, o Senhor deseja ver o nosso coração rendido em adoração a Ti. Por isso, perdoa os nossos pecados, queremos caminhar em fé, em fidelidade, em obediência. Em nome de Jesus, amém. Agora, ouça a canção Sou Edifício. Diz a palavra que eu sou um edifício e que eu cresço a cada dia pra morada do Espírito. Tijolinho a tijolinho, o edifício vai subindo.
sobre a rocha eterna, a pedra angular. Quem começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é o grande construtor, eu sou o edifício. Jesus é a pedra angular, eu sou morada do Espírito. Deus é o grande construtor, eu sou o edifício. Jesus é a pedra angular, eu sou morada do Espírito. Diz a palavra que eu sou um edifício e que eu cresço a cada dia pra morada do Espírito. Tijolinho a tijolinho, o edifício vai subindo sobre a rocha eterna, a pedra angular. Quem começou a boa obra é fiel pra completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é o grande construtor, eu sou o edifício. Jesus é a pedra angular, eu sou morada do Espírito. Deus é o grande construtor, eu sou o edifício. Jesus é a pedra angular, eu sou morada do Espírito. Olá, galerinha! Tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender a fazer um jogo, que nós vamos colocar o nome do jogo de Construindo o Meu Caminho. Vem comigo! Para fazer o nosso jogo, nós vamos precisar de papéis. Eu usei aqui papel cartão e vou usar color 7 em 3 cores: rosa, verde e vermelho. E aí vocês podem usar a cor que vocês tiverem em casa. A tampinha de uma garrafa de suco, lápis e canetinhas. Então eu peguei a tampinha e fui fazendo os círculos para fazer o meu tabuleiro. Fiz 4 bolinhas vermelhas e coloquei um X. Nas rosas eu fiz vários desenhos diferentes que depois eu vou explicar como eu fiz. E fiz as verdes. Agora nós vamos terminar de fazer juntos. O objetivo do nosso jogo é construir um caminho daqui até do outro lado. Então eu fiz vários riscos diferentes nos meus círculos para eu poder construir esse caminho, seja em linha reta ou em diagonal. Esse, por exemplo, ó, ele serve para eu mudar a direção na diagonal, ou eu posso vir reto e virar aqui, tá bom? Esse me dá a direção só de reto, mas eu posso virar o meu jogo. E aí a gente vai construindo o nosso caminho, tá bom? Então você pode usar a sua criatividade e fazer vários caminhos usando de vários jeitos, ó. Esse outro já tem outro desenho que indica que eu desci. Eu desci e
Esse já não deu certo, então eu tenho que pensar com qual pecinha eu tenho que jogar, tá bom? Então, vem comigo que agora a gente vai jogar. Olha só, eu coloquei aqui no meu tabuleiro os obstáculos, tá? As pecinhas vermelhas são obstáculos, onde eu não posso passar com o meu caminho. E eu vou jogar com a Isabela. Isabela vai começar. Pode colocar a primeira peça, Isa. Eu posso começar de um lado ou de outro. E eu começo sempre com a peça que tá pelo meio, tá? E tem que lembrar também que você pode fazer, você tem duas opções, ou colocar uma peça ou girar ela. Isso. Você só tem um movimento. Ou você joga ou você gira, para mudar o seu jogo. Exatamente. Ganhei! É isso aí, galerinha. Façam em casa. Tchau! Momento Missionário. E aí pessoal, beleza? Aqui é o tio Denis e esse aqui é o nosso Momento Missionário. A gente veio falando um tempo atrás sobre alguns povos não alcançados do Brasil. E a gente acabou citando alguns deles. Um deles foram os indígenas. Eu ia hoje continuar falando sobre os povos não alcançados do Brasil. Mas então me lembrei de uma história muito legal que eu li quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos. A história de um livro que chama Senhores da Terra, escrito por um missionário chamado Don Richardson. Esse missionário, ele morou no Sudeste Asiático, muito longe aqui do Brasil, muito longe mesmo. E lá ele começou a falar de Jesus para algumas pessoas de algumas tribos. E quando eu falo tribos, eu estou falando de índios mesmo, diferente dos índios brasileiros, mas povos que nós chamamos de povos tribais. Esses povos que eles não têm luz elétrica, eles não têm, vamos dizer assim, um saneamento básico, esgoto ali onde eles moram, eles não têm água encanada, eles não têm acesso a rádio, não tem nada, eles moram no meio do mato. Nesse caso, esses povos ainda moravam em árvores. Eles construíam as casas deles em cima das árvores. Você imagina um negócio desse? Então, do outro lado do mundo, existem povos que as pessoas moram em cima das árvores e eles não têm nada de tecnologia, nada que a gente tem, nada de moderno, e esses povos existem até hoje. E eu lembro que eu estava escutando essa história aí do Don Richardson contando, e muitas coisas me chamaram muita atenção. E uma dessas coisas foi que dentro desses povos eles não tinham sequer acesso ao evangelho, não tinha nada de versículos da Bíblia traduzido, não tinha ninguém trabalhando no meio deles. Então o missionário levava quase 5, 6 anos, 7 anos para aprender cultura e língua, para depois começar a traduzir a Bíblia. Hoje, ainda hoje, em Papua Nova Guiné, perto da Indonésia, um país ali do lado, existem muitos povos tribais desse tipo, que moram no meio das florestas, que é difícil chegar lá. E existem poucos missionários lá trabalhando com a tradução da Bíblia. Então, depois que eu me lembrei disso, eu comecei a pensar, será que eu tenho orado bastante por esses missionários? Será que eu tenho me lembrado de orar pela tradução da Bíblia para que esses homens conheçam Jesus e que Jesus seja conhecido no meio deles? Eu acho que a gente precisa orar um pouquinho mais pelos missionários que estão fazendo a tradução da Bíblia. Então hoje, nós vamos orar pelos missionários que trabalham lá em Nova Guiné, lá no Sudeste Asiático. E nós vamos orar pela tradução da Bíblia daqueles povos. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, por esse país que chama Papua Nova Guiné. Senhor, abençoa esse local, abençoa as pessoas que moram ali naquele país. Mas também, Senhor, abençoa os missionários que estão nesse local, que estão trabalhando, Senhor, para tentar manter o visto deles, para ter o sustento mensal e ainda, Deus, tendo que produzir conteúdos
para a tradução da Bíblia. Senhor, abençoe esses missionários, ó Deus, abre portas para eles, sabe? Senhor, alcance, Senhor, pessoas para serem parceiros deles ali, que eles tenham, Senhor, pessoas abençoadas que os ajudem a chegar onde ninguém chegou ainda. Nós pedimos isso, Senhor, confiados em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente se vê e eu vou trazer mais histórias para vocês de alguns outros países. Deus abençoe. Tchau! E está chegando ao fim de mais uma programação. É muito bom estarmos juntos. Nós somos um só corpo, a Igreja de Cristo Jesus. Neste corpo, cada um de nós somos os membros e Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Todos nós dependemos uns dos outros. Como Igreja de Cristo Jesus, somos os membros deste corpo. E Cristo Jesus, o cabeça da igreja, é glorificado. A Ele toda honra e toda glória para sempre. Mas na Bíblia também diz que Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Por isso, devemos estar preparados. O noivo está voltando. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso, devemos estar preparados, porque quando o noivo chegar, a noiva, a igreja, irá para as bodas do Cordeiro. E assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Ele tem para nós um banquete, uma mesa farta, e nós viveremos para sempre, eternamente, na presença de Cristo Jesus, o noivo, e na presença do Deus vivo, o Deus que nos salvou, que enviou o seu Filho para nos resgatar. Vamos orar e agradecer a Deus, porque hoje somos a igreja, a noiva, o corpo de Cristo Jesus. Coloque a sua mão em seu coração e vamos orar. Repita essa oração. De coração, vamos falar com o Senhor. Grande Deus, te louvamos porque hoje, por meio de Cristo Jesus, somos igreja do Senhor. Te agradecemos porque um alto preço foi pago e através do sangue de Jesus podemos ser irmãos. Somos família do Senhor, povo bendito, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nós, como povo do Senhor, agora estamos nos preparando para a volta de Jesus. A igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Ele está voltando para resgatar, para buscar a sua igreja, a sua noiva, o seu povo, que somos nós. Por isso, queremos estar preparados, sem mácula nem ruga, santa e sem defeito, a igreja irá se apresentar. Nos santifica a cada dia mais e mais. Queremos que o Senhor nos prepare para este grande encontro, o encontro com o Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados, limpa o nosso coração e nos prepara todos os dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É isso aí, pessoal. Deixamos um grande abraço para você e toda a sua família. Tenham uma ótima semana. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Tchau, tchau, pessoal! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa
serviremos ao Senhor.